Boa noite, amigo telenauta, o nosso abraço fraterno. Por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Filhos e Servos, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, João, capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo, mas o Cristo induziu-nos a ser mais uma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que a humilde da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. O editorial desta semana diz respeito ao tema Em Família Espiritual. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Jesus, Mateus 7,13. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender, desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos, através da bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa, no clima da evolução terrestre. Assim é que o educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem conhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não se exagera passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que imita ou conduta que expose, que não se reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as faltas alheias, que não dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza, na verdade, exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz, necessitado de amor. Mensagem de Esperança em seu momento musical apresenta a melodia Te Ofereço Paz, com o grupo Arte Nascente.
verás o amanhã a surgir das tuas mãos. Estamos na mesma estrada e a paz esperada começa de ti. Juntos no amor do Cristo, descobrir em nós a semente a brotar. E assim olhar a estrada, sofrendo por nada, somente amar e amar. Jovem, mergulha o teu coração e verás sua manhã a surgir das tuas mãos. Estamos na mesma estrada e a paz esperada começa de ti. Juntos no amor do Cristo, descobrir em nós a semente a brotar. E assim olhar a estrada, sofrendo por nada, somente amar e amar. Jovem, mergulha o teu coração e verás o amanhã a surgir das tuas mãos. Estamos na mesma estrada e a paz esperada começa de ti. Juntos no amor do Cristo, descobrir em nós a semente a brotar. E assim olhar a estrada, sofrendo por nada, somente amar e amar. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança pela TV Diário do Sertão. Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Vamos agora ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo dessa semana refere-se às questões 223, 224 e 224A. O tema é a vida espírita. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Na questão 224,
Que é a alma no intervalo das reencarnações, das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Agora, amigo telenauta, o módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E essa semana falaremos sobre filhos que aprontam e pais que se desculpam. Imagem a seguinte situação. Imagine. Um insensato adolescente portador de uma insoptável curiosidade descobre que o seu pai tem em seu quarto um revólver escondido numa caixa. Num encontro tipicamente familiar, ele e um colega se embriagam e vão para a rua carregando a arma, objetivando exibir a arma suposta masculinidade e coragem para o novo amigo. Ele atira num brinquedo de casa do vizinho que, para o seu azar, o identifica pelo nome enquanto eles fogem em disparada. Felizmente, ninguém se fere, mas o vizinho logo pela manhã, no dia seguinte, vai tirar satisfações com o pai do estabanado adolescente. Furioso com o filho pela vergonha passada, ele o leva a um bairro extremamente violento da cidade. O filho, acostumado à boa vida, estranha as paisagens cinzentas e carcômicas pelo desleixo urbano que os seus olhos divisam. Por mais que se esforce, ele simplesmente não consegue atinar a razão de ali estar. Algo totalmente fora dos seus padrões sociais. Em dado momento, eles estacionam o carro e o pai lhe mostra um álbum com fotos de vários jovens mortos. O filho tenta contra-argumentar que ele não é assim e o pai, antevendo as dificuldades de entendimento do filho, toma uma atitude radical. Retira a arma do porta-luvas do carro e dá para o seu rebento rebelde. Ordena-lhe que desça do carro e acelera o veículo. Nesse íntere, o filho Antônito, sem entender o propósito daquela reação, aparentemente intempestiva do seu genitor, olha para todos os lados. As calçadas estão alpinhadas de personagens sinistros e mal encarados. Em um pânico incontrolável, lhe invade a alma. Por fim, compreende que está armado. Ali não significava muita coisa. O pai, que havia partido momentos antes, breca abruptamente o luxuoso veículo, cerca de 500 metros à frente, e abre a porta do banco do passageiro. O filho, muito assustado, corre em sua direção sob apuros instigamentos dos estranhos indivíduos que observavam a cena. À noite daquele mesmo dia, o pai e filho travam um ilustrativo diálogo. O filho reclama que o pai foi austero e este, depois de proporcionar uma lição exemplar, paradoxalmente se desculpa. Essa descrição resumida faz parte de uma cena da 4ª temporada do seriado Ray Donovan, uma série de Troubled Shoulder, das celebridades e dos ricaços de Los Angeles, que usa métodos violentos e instrumentos nada ortodoxos de persuasão, exibido em canais a cabo e pela Netflix. Embora se trate de uma ficção, encerra um comportamento social contemporâneo preocupante. Para ser mais preciso, algo muito estranho, para dizer o mínimo, está em curso na relação entre pais e filhos na atualidade. Ou seja, os pais estão agora se desculpando por exercer o seu papel na educação de sua prole. Explico melhor. Há fortes indícios que muitos pais se sentem desconfortáveis em chamar a atenção de seus filhos quando estes se excedem ou cometem uma falta grave. Em situações mais extremas, há pais que
se desculpam por não poder acompanhar os seus filhos em certos eventos ou lhe atender em certos desejos e caprichos. É evitado, a todo custo, como já presenciei inúmeras vezes, o uso das palavras não na interação diária entre eles, até mesmo em situações que concretamente a exigem. É notório que os padrões educacionais, refiro-me essencialmente aqui à orientação que parte do lar, sofreram acentuadas mudanças nas últimas décadas. Por conseguinte, o método austero do passado cedeu a um enfoque ou tratamento contemporizador, e às vezes até mesmo excessivo. Por isso, é pertinente recuperar as elucidações exageradas pela doutrina espírita, considerando a delicadeza do assunto. Desse modo, será que estabelecer certos limites e ou pronunciar a palavra não quando esta for necessária podem ser iniciativas indesejadas nas relações entre pais e filhos? A lógica nos sugere o contrário. Afinal de contas, a educação do lar tende a moldar importantes traços comportamentais e de personalidade dos filhos. É nessa fonte sagrada que normalmente bebemos durante uma parte relevante da nossa formação e que provavelmente determinará muito do que haveremos de ser no futuro. Se bem aproveitada, certamente nos lembraremos por toda a vida de certas lições recebidas, conselhos formulados, explicações fornecidas e exemplos dados pelos nossos pais. Corroborando essa percepção, o Espírito Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, recorda que nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca individualmente antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Emmanuel pondera igualmente que tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto em que se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas, na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito, que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens de experiências diárias, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma preciosa e incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Por sua vez, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 208, sintetiza: os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Dedicar-se a essa tarefa com denodo, portanto, constitui uma obrigação inalienável quando se assume a paternidade. Desculpar-se por querer lhes fornecer as lições mais valiosas ou por negar-lhes certos caprichos perigosos não condiz com a tal missão. Querer compensar a ausência física, muito comum nos dias presentes, por várias razões que não cabem discorrer aqui por meio da complacência descabida com os defeitos.
manias e comportamentos inapropriados dos filhos não ajuda os que o abraçam. A paternidade, assim como os seus filhos, além de criar situações penosas e perfeitamente dispensáveis para todos os envolvidos. Vamos aos comerciais e já estaremos de volta. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor e sorrindo, vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união, e brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar, eternamente amar. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar, eternamente amar, eternamente amar, eternamente amar. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança, e no programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta dessa semana é sobre conduta de viver. São inconciliáveis as tarefas no serviço do bem e a conduta de viver nas rotas do mundo? São incompatíveis realmente. A fé espírita que difunde o pensamento do Cristo e a conduta profana que vibra em nome de Mamon. São pontos opostos. A linha cristã da definição espiritista é a conduta maleável do cidadão do mundo. É certo que caminharás em soledade, experimentando muitas vezes um leve travo de amargura nos lábios, como se ele traduzisse a tua dor. Todavia, não temas o sofrimento. Aquele que soa receoso ante o dever a cumprir, poucas vezes atinge um ponto de dever cumprido. Faz-se necessário esmagar na resolução firme todos os apelos do homem velho, entre aspas, para que das fibras dilaceradas que se recompõem nasça o homem novo.
como dos escombros orgânicos da lagarta. Na estólice surge a borboleta que voa, ligeira, singrando os céus livres. Não te compreenderão os companheiros. Justificarão que o programa da fé nada tem que ver com a conduta do homem. Outras vezes, procurarão dizer-te da necessidade de viver consoante vivem os outros, para que não sigas uma linha paralela, qual se fossem um marginal. E é compreensível. Quando a virtude tem constrangimento em aparecer, porque a desonra é muito aplaudida. É natural que o homem que preza a vida casta no culto do dever sofra o aguilhão do medo, em meio aos corações desesperados. Nós queremos agora fazer as homenagens aos nossos amigos telenautas que nos acompanham pelo Facebook, né? Então, nosso abraço à Priscila Belmonte, que é quem nos acompanha ao vivo e nos auxilia aqui no estúdio. A Dorinha Souza, né? Nossa amiga. E a Maiane Abreu, o nosso boa noite e o nosso grande abraço. Obrigado, Maiane, minha prima. Então, o Grupo Espíritos Sirineus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral. O estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30. O estudo sistematizado da doutrina espírita, às quartas-feiras, a partir das 19h30. As reuniões públicas doutrinárias, às quintas-feiras, no horário das 20 horas. E a fluidoterapia realizada às sextas-feiras, a partir das 19 horas. A evangelização infantil, aos sábados, a partir das 8h30 da manhã. E o estudo básico de Espiritismo, aos domingos, às 19 horas. O endereço é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos agora ao módulo Notícias do Movimento Espírita, que esta semana decorrerá sobre o suicídio ante a cordilheira de apelos vazios na mente dos jovens. A jovem Bruna Andressa Borges, de 19 anos, se suicidou e transmitiu ao vivo o ato na tarde do dia 26 de julho de 2017, na Vila Militar, no bairro Bosque, em Rio Branco, Acre. O vídeo foi transmitido através do Instagram para 286 seguidores. Bruna era estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Acre, UFAC. E antes de se enforcar, também publicou mensagens no Facebook. Já fui abandonada e julgada pela pessoa que achei que seria minha melhor amiga. A pessoa que amei me humilhou e riu de minha cara. Me chamou de ridícula. Talvez eu seja, mas não pretendo continuar. Perguntando para saber, escreveu. Os pais de Bruna foram encontrados mortos na tarde do dia 26 de julho de 2017. Os corpos do subtenente Márcio Augusto de Brito Borges, de 45 anos, e da esposa, a ex-sargento Claudneia da Silva Borges, 39, estavam na casa onde moravam, na Vila Militar, no bairro Bosque, em Rio Branco. As informações da perícia dão conta que o casal foi encontrado no mesmo lugar em que a Bruna Borges, a filha deles, cometeu o suicídio 2 dias antes. Há 7 anos, uma jovem de 15 anos suicidou-se com um tiro de revólver dentro de uma escola, em Curitiba. Não houve grito nem pedido de socorro. Em silêncio, ela entrou no banheiro e se trancou em uma das 5 cabines reservadas. Sentada sobre o vaso sanitário, disparou contra a boca. 3 meses antes da tragédia, a jovem procurou os pais e pediu para que eles a levassem a um psicólogo. Dizia sentir-se triste e desmotivada. O pai passou a pegá-la na aula de pintura e levá-la semanalmente a um psiquiatra. No inquérito policial sobre o suicídio, apurou-se que ela tomava benzodiazepinóquicos, soníferos para dormir e outros fármacos para controlar a ansiedade que sentia. Diante dos dilemas acima, indagamos: como os pais podem proteger os filhos ante os desequilíbrios emocionais que assolam a juventude de hoje? Obviamente, precisam estar atentos, interpretar qualquer tentativa ou anúncio de suicídio do jovem como sinal de alerta. O ideal é procurar a ajuda especializada de um psicólogo e,
Para os pais espíritas, os recursos terapêuticos dos centros espíritas. Aproximar-se mais humildemente do filho que apresenta sinais fortes de introspecção ou de depressão. O isolamento e o desamparo podem terminar com a aguda depressão e ódio da vida. É evidente sugerir serem os pais os únicos responsáveis pelo autucídio de um filho é algo muito delicado e preocupante, pois trata-se de um ato pessoal de extremo desequilíbrio da personalidade, gerado por circunstâncias atuais ou, pior, reminiscências de existências passadas. Se a culpa dos pais, atribui-se à negligência, à desatenção, a não perceber as mudanças no comportamento de um filho e a tudo que acontecer em sua volta. Sobre isso, estamos convictos de que a sociedade como um todo é igualmente culpada. E não obstante colocarem o fardo da culpa nos pais, em primeiro lugar, reflitamos: quem pode controlar a pressão psicológica que uma montanha de apelos vazios faz na cabeça dos jovens diariamente? O suicídio é um ato exclusivamente humano e está presente em todas as culturas. Suas matrizes causais são numerosas e complexas. Os determinantes do suicídio patológico estão nas perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios emocionais, delírios crônicos e etc. Algumas pessoas nascem com certas desordens psiquiátricas, tal como a esquizofrenia e o alcoolismo, o que aumenta o risco de suicídio. Há os processos depressivos, onde existem perdas de energia vital no organismo, desvitalizando-o e, consequentemente, interferindo em todo o mecanismo imunológico do ser. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas asseveram que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termos aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por construir infração de uma lei moral. Consideração essa de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá com eles, na existência espiritual após o ato tão insano. A rigor, não existe pessoa fraca, a ponto de não suportar um problema, por julgá-lo superior às suas forças. O que de fato ocorre é que essa criatura não sabe como mobilizar a sua vontade própria e enfrentar os desafios. Na Terra, é preciso ter tranquilidade para viver, até porque não há tormentos e problemas que durem uma eternidade. Recordemos que Jesus nos assegurou que o Pai não dá fardos mais pesados que os nossos ombros, e aquele que persevera até o fim será salvo. A dica de livro desta semana nos traz o livro Sempre é Tempo de Amar, de Rita Ramos, Espírito Juvenal, editora Viva Luz. Embarque em uma viagem ao século XIII, adentrando os recantos de uma Europa recortada pelo poder e pela barbárie, onde os horizontes eram nebulosos aos olhos da alma e a moral se perdia entre as brumas da ignorância. Os caminhos de Justin e Stella se cruzavam desde a infância, estreando os laços de afeto existentes de outras eras. Mas aos 15 anos, a garota vê seus sonhos ruírem quando é vendida pelo pai a um poderoso conde. Essa nova realidade exige que Stella aprenda a lidar com as contradições e paixões humanas, como o ciúme, a inveja, o ódio, intrigas e traições. Mas o sol brilha na esperança das vidas que se renovam a cada encarnação. E os desafios de Stella fortalecerão a certeza de que Deus jamais desampara seus filhos. Vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente está de volta. Até mais.
Mais uma vez estamos aqui a agradecer os nossos telenautas que nos acompanham pelo Facebook. Compartilhe, você que está assistindo, compartilhe para que outras pessoas também possam assistir. Queremos agradecer aqui a Maria José Santos, que está acompanhando da Bahia, né? Um abraço, boa noite, bom programa. E a Francileuda Batista de Almeida, que faz um comentário que eu vou pedir para ler. A humanidade precisa aprender que temos que dar tempo ao tempo para as coisas se resolverem. Realmente, Francileuda, nós precisamos aprender que só o tempo poderá nos ajudar a resolver os problemas e as tempestades que aparecerão para nós. Então, voltamos ao nosso programa. E, amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia, segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar a você e à sua família. Visite o Bazar da Fraternidade do Grupo Espíritos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. A sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira ou antigo Hospital Infantil. O seu funcionamento ocorre às segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 17 horas. Aos sábados, das 9h30 às 17 horas. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos autoquestionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando mais um programa Mensagem de Esperança, desejamos muita paz e sabedoria a todos, aos nossos amigos telenautas, e deixamos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. E agradecemos a participação de todos pelo Facebook, agradecemos a participação de todos pelos outros meios de comunicação e até o próximo programa. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação de nosso amigo orador e escritor espírita Raul Teixeira. O tema desta semana é a internet. Tenham todos uma boa noite e até o próximo programa. Quem poderia imaginar que o invento de Norberto Wiener desse para o mundo os resultados que vem dando? Norberto Wiener pensou demoradamente numa forma de criar uma máquina que pudesse realizar tudo que o cérebro humano é capaz de realizar, com uma vantagem: sem a inércia, característica da criatura humana. Quando precisamos apertar um botão, por exemplo, temos a vontade, a mente aciona o nosso sistema nervoso, que atua sobre a musculatura, e então nós apertamos o botão. É um lapso de segundo, mas o suficiente para errarmos o alvo. Dessa maneira, Wiener pensou numa máquina que fizesse isto, apertasse o botão sem essa movimentação neurológica até realizar o fato. E surge então o cérebro eletrônico. Válvulas, cabos, peças diversas compuseram o primeiro cérebro eletrônico, que ocupava quase um edifício de 2 andares, para que toda aquela parafernália mecânica pudesse funcionar.
Na medida em que o tempo se passou, graças aos implementos que foram sendo adicionados àquele conhecimento básico, o nosso cérebro eletrônico se transformou no computador. E hoje qualquer criança tem o seu computador, através do qual atua no que quiser, desde jogos, games, até compras, negócios, investimentos que são feitos através do computador. Graças a esse conjunto de coisas que antecederam esse progresso, o conhecimento da eletricidade, a invenção do telefone, o tubo de raios catódicos, conhecido como CRT, mas também a construção das redes, o surgimento do conceito de redes e a invenção dos chips. Quando se juntou tudo isso, passamos a conhecer a internet. Graças à internet, que por sua vez só existe por causa do computador, nós vivemos um mundo que já não se imagina sem ela. Internet. Tudo o que fazemos hoje é através da internet. Nossas inscrições em concursos, os diários universitários, tudo internet. Para fazermos compras, para pagarmos contas, para recebermos cartas, mandarmos cartas, mensagens variadas, tabelas, gráficos, desenhos, programas, livros, internet. Num lapso de tempo, nos comunicamos com o outro lado do mundo imageticamente. Passamos a usar determinadas câmeras, as famosas webcam, para projetar para quem se comunica conosco, onde quer que esteja, a nossa imagem, a imagem do que quisermos. E os outros nos remetem. Fazemos reuniões empresariais, estudantis, políticas, através das internets. E a partir disto, o mundo é outro mundo. Percebemos como gradativamente a divindade que ama a terra e os terrestres vai permitindo que se abram para nós portas de progressos inimagináveis antes. Como é que nós vivemos tanto tempo sem a internet? Mas também não sentíamos falta dela. O gênio de um homem é que começou a maquinar que sem a ajuda de um aparelho que suprimisse a nossa inércia, seria muito difícil continuar a fazer coisas grandes no mundo. A internet vem sendo um instrumento que, à semelhança do poder, do ouro, do dinheiro, é usado a nosso bel prazer. Por causa disto, vale a pena considerar como usamos a internet. Esse instrumento notável que é a internet, bênção de Deus para o nosso progresso humano, também vem sendo usado por muita gente de má índole. A internet permite o anonimato.
Não somos obrigados a aparecer de rosto nu nas telas que nos registram as mensagens. E por causa disto acompanhamos a ação de indivíduos inteligentes que poderiam trabalhar para o bem, mas preferem prestar serviço ao mal, ao equívoco, ao desequilíbrio, à treva humana. Temos os hackers, por exemplo. Esses indivíduos que são verdadeiros gênios da eletroeletrônica, da informática, e que poderiam usar esses conhecimentos para fins nobilitantes, usam-no para delinquir, para penetrar indevidamente em programas alheios. E ao lado disso encontramos os que se valem da internet para o cometimento de crimes variados, para a calúnia. O indivíduo joga na rede misérias, horrores do pensamento, incriminando pessoas, atirando na lama nomes covardemente. Porque pode se valer de um pseudônimo, não precisa assinar a mensagem, pode fazer de conta que é quem não é, em verdade. Quantos problemas com crianças, adolescentes, têm sido criados na internet, têm sido criados na internet. Exatamente porque o adulto se faz passar por outra criança ou adolescente. Usa seu jargão, fala a sua linguagem. E aí estão os crimes de pedofilia pela internet. Quando crianças são seduzidas a darem endereço, nome dos pais, dados pessoais, e na sua ingenuidade, desorientada pelos próprios pais, ela vai passando, imaginando que esteja conversando com outra criança. Os problemas de bullying, quando crianças escolares, alunos, são bombardeados por colegas ou por professores, diminuindo a sua autoestima, determinando problemas psicológicos ou mesmo psiquiátricos de grave repercussão. Mas achamos aqueles que fazem bom uso, porque graças à internet nós podemos entrar nos conhecimentos da ciência, dos filósofos, no mundo das artes, da cultura em geral. Podemos viajar através de programas que nos levam a conhecer as ruas e avenidas do mundo. Poderemos encontrar telas de museus, os mais famosos, penetrar nos salões notáveis desses museus e contemplar a beleza que ali é exposta para quem viaja para vê-los. A internet, nas mãos do bem, tem patrocinado cursos acadêmicos, cursos escolares à distância, com rigor, com controles. É claro que há também pilhérias, brincadeiras de mau gosto, chamadas de cursos. No entanto, há coisas sérias, coisas graves, coisas belas, realizadas via internet. Dessa maneira, nos damos conta de que todas as bênçãos que Deus permite chegar ao mundo, a criatura humana, na sua impetuosidade, no seu estilo excitado de ser, deseja lançar mão, deseja se assenhorear, mas porque o nosso lado ético-moral não anda assim tão bem desenvolvido, muitos querem tirar proveito, ainda que por meios escusos, dessas bênçãos que Deus nos envia.
E a internet não escapou disto. Cabe a você, cabe a todos nós, a observância da ética, da moralidade no uso desse veículo importante para a nossa vida social. Sabermos que aquilo que estamos plantando na internet e que se espalha pelo mundo inteiro, de bom ou de ruim, um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos que voltar para recolher. Se forem coisas boas, recolheremos esses frutos doces da felicidade. Se negativas, teremos que amargar a reconstrução do bem na terra.